Durante a dominação grega, iniciada após a conquista de Alexandre sobre os persas e que durou aproximadamente 200 anos, ocorreram várias disputas entre as principais seitas judaicas, perdurando até a destruição do templo no ano 70 e o surgimento da era messiânica na diáspora judaica. Shalom, sejam todos muito bem-vindos ao canal Caminho de Yahweh. Esta série visa ajudar os irmãos a esclarecer um tema extremamente controverso, o calendário à luz das Sagradas Escrituras. Este foi o tema que mais rendeu disputas entre as seitas judaicas do período do Segundo Templo, e que até hoje tem mergulhado muitos em angústia e decepção. Afinal de contas, deter o controle sobre o calendário significa exercer o domínio sobre toda a vida religiosa do povo, incluindo a correta observação das solenidades bíblicas, que são os tempos determinados por Yahweh e marcam o seu agir neste universo. Tendo isso em mente, é importantíssimo a correta observação do calendário estabelecido por ele, pois além de nos educar a olhar para Jerusalém, nos condicionará a estarmos mais atentos aos seus tempos designados. Em outras palavras, é como se ele nos dissesse: observem Jerusalém, pois é de lá que comunico o meu tempo de agir. Inicialmente, falaremos de maneira bem breve sobre a entidade com maior autoridade sobre o calendário nesse período, que é a Assembleia dos Anciões, ou como é mais conhecida, Sinédrio. O Sinédrio, além de possuir suas responsabilidades civis, como a corte da mais alta magistratura, também era a entidade responsável por ouvir as testemunhas dos avistamentos da lua nova, decretar o início dos anos, dos meses e das solenidades de Yahweh. Era composto por apenas duas facções judaicas distintas, que viviam em pé de guerra disputando entre si a hegemonia sobre o povo, os já conhecidos fariseus e saduceus. Qual grupo levaria melhor no que diz respeito ao calendário? Uma análise mais próxima dessa histórica disputa pelo poder entre essas duas seitas judaicas revelará que os entraves calêndricos estavam no cerne de muitas dessas disputas. Afinal de contas, deter o controle sobre o calendário significava exercer o domínio sobre toda a vida religiosa do povo. Evidentemente que, para nós, o objetivo aqui não são as contendas entre as seitas judaicas, mas sim o calendário bíblico propriamente dito. Contudo, é importante conhecer a rivalidade de ambas para entendermos o porquê de termos chegado onde chegamos. A origem da disputa. Em sua obra, Kenneth Doing relata o motivo da principal controvérsia calêndrica entre fariseus e saduceus. Depois que Alexandre o Grande morreu em 323 a.C., seus generais dividiram o império. Ptolomeu tomou o Egito e trouxe a Judéia sob seu controle. Os descendentes de Seleucus Nicator governaram a Síria e finalmente obtiveram o controle da Judéia em 198 a.C. O governante seleucida Antíoco IV Epifânio estava determinado a helenizar seus territórios e tornou o judaísmo ilegal. Logo se seguiu a morte de muitos judeus leais e finalmente a profanação do templo em 167 a.C. Então Antíoco iniciou o uso do calendário sírio-macedônio para substituir o calendário do templo. Nos livros dos Macabeus relata que Antíoco Epifânio não se agradava do serviço religioso judaico. Por intermédio de mensageiros, o rei enviou a Jerusalém, as cidades de Judá, cartas prescrevendo que aceitassem os costumes dos outros povos da terra, suspendessem os holocaustos, os sacrifícios e as libações no templo, violassem o Shabatot e as festas. Não se permitia mais a observância do Shabat, a celebração das antigas festas, nem mesmo confessar-se judeu. Em cada mês, no dia natalício do rei, realizava-se um sacrifício. Os judeus eram odiosamente forçados a tomar parte num banquete ritual, e por ocasião das festas, em honra de Dionísio, deviam forçosamente acompanhar o cortejo de Baco, coroados com Hera. Dado a antipatia do monarca grego ao serviço religioso judaico, ele determinou que houvesse a mudança no calendário para que a celebração do seu aniversário, ou melhor dizendo, mensário, ocorresse ao mesmo tempo em todo o território sob seu domínio. Sobre esse fato, James Van der Kamp comenta: de interesse particular aqui é a menção do aniversário real. Esta prática, que é mais do que atestada nas seitas reais helenistas, ocorria em uma data específica cada mês, a data na qual o rei nascera,
e presumivelmente servia a função prática de encorajar a lealdade popular ao rei divino. Mas se o aniversário do rei deveria ser observado na data correta, era preciso seguir o calendário adequado. No caso do Império Seleucida, aquele calendário era o arranjo lunisolar. Verifica-se a partir deste versículo que os judeus foram obrigados a celebrar um feriado que era datado segundo o calendário Seleucida. Que a celebração mensal do aniversário do rei era comemorada no templo deriva de 1 Macabeus 1:59, que aparenta falar do mesmo evento mencionado em 2 Macabeus 6:7. E no dia 25 do mês, sacrificavam no altar que sobressaía ao altar do templo. O 25º aparentemente era a data do aniversário real, e nele os sacrifícios eram apresentados no altar no templo em Jerusalém. Isto é, o calendário Seleucida agora regulava festas e sacrifícios no santuário do Senhor. Não se esqueçam de se inscreverem no canal e ativar o sininho de notificações para continuarem acompanhando este tema importante. Em 164 a.C., Yehudá Macabi se levantou contra o Império Seleucida e conseguiu a independência de Israel. Em tese, isso significaria que o serviço a Yahweh no Beit HaMikdash voltaria normalmente a ser praticado, sem qualquer controvérsia, até os tempos da destruição de Jerusalém, certo? Bem, felizmente não foi bem assim. O trauma das perseguições judaicas e a abominação desoladora no templo fez com que os judeus novamente examinassem suas crenças e práticas. Onde é que haviam errado para trazer a ira do Eterno sobre eles? O debate religioso dividiu os judeus. Logo após esses eventos, Joséfo relata que havia 3 seitas entre os judeus, com diferentes opiniões acerca da ação humana. A profanação síria do templo cristalizou as 3 seitas naquele tempo. De fato, após a morte dos primeiros líderes dos Macabeus, cresceu o interesse entre os diferentes segmentos judaicos para dominarem o cenário político-religioso da nação, e a visão de mundo que cada um desses segmentos possuíam determinaria o futuro do povo. Enquanto de um lado os saduceus e essênios adotavam uma visão mais restritiva e xenofóbica, os fariseus demonstravam ter uma tendência mais receptiva a elementos externos, como forma de suavizar as diferenças com as demais nações. E um desses elementos era justamente o uso do calendário babilônico, o mesmo calendário que os seleucitas adotaram sob Antíoco Epifânio. O calendário sírio-macedônio era supostamente equivalente ao calendário babilônico desde o tempo de Alexandre até o primeiro século. A sequência de moedas de 15 e 16 d.C. da Seleucia no Tigre se encaixa com a correlação anterior derivada de Ptolomeu. As moedas são datadas com o mês e o ano no reinado de Artabano II, e dos anos 326 e 327 da era Seleucida. As moedas demonstram que em 15 d.C., Artemísios era igual a Nissano dos babilônios. Essa mudança pode parecer sem sentido para nós hoje, porém foi absolutamente crucial na época. Afinal, a religião era o principal elemento de identificação de um povo, e um calendário de eventos religiosos governava a região. Se o calendário fosse semelhante, haveria menos razão para uma intolerância à religião do povo dominado por parte do seu dominador. Além disso, aquele calendário já era adotado em boa parte do mundo conhecido. Fato é que no primeiro século, época em que Yeshua viveu, havia uma coexistência entre ambas as facções judaicas. Os historiadores sugerem que ambos os calendários, o calendário bíblico original observado por saduceus e o calendário babilônico pelos fariseus, coexistissem de alguma forma. No próximo episódio, continuaremos falando sobre o contexto dessa disputa política entre as seitas judaicas e o desfecho que favoreceu a adoção de um calendário babilônico transvestido de judaico como método para determinar os tempos do Eterno na diáspora judaica. Não se esqueçam de se inscreverem no canal e ativar o sininho de notificações para continuarem acompanhando este tema importante. Curtam e compartilhem este vídeo em suas redes sociais, comentem o que acharam e, principalmente, ajudem a divulgar a palavra de Yahweh para que mais pessoas sejam libertas deste sistema opressor de transgressão da Torá. Te aguardo para o próximo vídeo. Shalom.